Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como eu havia falado na semana passada, nesse encontro nós falaríamos um pouco sobre algumas aparições de Nossa Senhora. Nesse mês mariano nós dedicamos a ela. Então, no vídeo passado eu falei um pouco sobre Maria na Bíblia, sobre o sentimento de nós católicos por Maria, por que nós temos essa veneração à Virgem Maria, qual a importância dela para nós, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre as aparições da Virgem Maria. Algumas aparições, as quatro basicamente mais conhecidas para nós. Vou falar pela ordem cronológica, as que aconteceram primeiro. E a primeira delas é Nossa Senhora de Guadalupe, Ela é considerada a padroeira do México e a imperatriz da América, Ela apareceu, foi para um índio, chamado Juan Diego, foi no México, Em 1531 ela apareceu para esse índio, uma pessoa muito simples, uma criança muito um jovem muito simples, e ela apareceu dizendo que ela era a verdadeira mãe de Deus e ela queria que fosse construído um templo naquele lugar. Só que para isso Juan Diego precisava ir até o bispo, do local, o bispo, e falar com ele sobre isso que ela queria, que a Virgem Maria havia pedido para ele, que construísse esse templo lá naquela região. Era uma região desértica, Só que o bispo não deu muita confiança, Um jovem tão humilde falando isso, como que Nossa Senhora Maria ia aparecer para ele. E aí pediu um sinal para que ele pedisse essa senhora que apareceu para ele, Ele falava que era uma senhora muito bonita e pedia para que ela mandasse um sinal para que ele soubesse que realmente teria que construir esse templo. E aí Nossa Senhora fez surgir naquele lugar, no lugar de encontro deles, era um monte, uma região semidesértica, e na época de inverno ela fez surgir flores, e flores típicas de um lugar que não eram típicas daquele lugar, daquela região. E pegou, ela falou para que ele colhesse essas flores e levasse para o bispo. E assim que o bispo recebeu essas flores, aí ele então atendeu o pedido do índio, porque eram flores que não eram características da região e principalmente naquele solo e naquela época do ano, que era inverno. E aí, gente, essa imagem que a gente vê de Nossa Senhora, essa imagem aqui, Nossa Senhora de Guadalupe, ela Maria fez com que essa imagem dela fixasse no manto do índio. O manto chamava-se tilma e era um material bem pobre, Como ele era uma pessoa bem humilde, E os índios teciam, era com cacto esse material. E aí era um material que provavelmente duraria por pouco tempo, que se deterioraria em poucos anos. Mas foram feitos estudos nessa imagem, inclusive foi jogado ácido nesse tecido e ele se recompôs. Ele até hoje permanece intacto, esse manto, esse material não se deteriorou. E na imagem, foi estudada essa imagem, tem vários apontamentos sobre ela, tem várias coisas aqui que os cientistas pesquisaram e são interessantes. A gente vê primeiramente nesses olhinhos puxadinhos, eles são, Maria vem de uma imagem característica do povo daquela região, Esses olhinhos puxados, a cor da pele também basicamente característica. E conseguiram fazer uma filmagem microscópica desses olhos e na retina dela foi vista a imagem, está gravada a imagem do encontro do índio Juan Diego com o bispo. Foi a imagem que fixou naquele momento do encontro do índio com o bispo. O manto de Maria, o manto azul, está retratada a constelação daquele dia do ano também, E a gente vai observar outras coisas aqui. Maria, ela aparece nos locais, A gente vai ver nas outras aparições aqui com as características do povo da região. E tem outras características também que nós vamos ver em todas essas
aparições de Maria, como ela aparece. Então a gente repara aqui, né? E depois eu vou falar para vocês o que é em comum, né, entre essas aparições. O dia de Nossa Senhora de Guadalupe é 12 de dezembro, né? No santuário Nossa Senhora de Guadalupe, é um dos maiores santuários, né, que existe, está na cidade do México. A segunda aparição é a nossa queridinha, né, para nós brasileiros, Nossa Senhora Aparecida. Foi em 1717 que ela apareceu aqui no Brasil, e muitas pessoas já têm conhecimento como foi, né? 3 pescadores precisavam pescar peixes para a chegada do governador daquela época, né? Naquela província ali, na região mais ou menos ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde havia extração de ouro, onde no Brasil se localizavam as maiores riquezas. Então, um novo governador foi mandado de Portugal para cá, e esses pescadores tinham que pescar peixes no Rio Paraíba. O problema é que o Rio Paraíba não era um rio que tinha muitos peixes, não se conseguia pescar muitos peixes nessa região, mas foi dada a ordem e esses 3 pescadores tinham que pescar muitos peixes, pegar muitos peixes para que se fizesse um grande jantar, uma grande refeição para esse governador que chegaria. E eles jogaram as redes, não pescaram nada, jogaram novamente, não pescaram nada. Da terceira vez que eles jogaram, veio apenas o corpo de uma imagem. Apenas o corpo de uma imagem. Jogaram novamente as redes e veio a cabeça da imagem. Da outra vez que eles jogaram, vieram muitos peixes. Então, foi o primeiro milagre que aconteceu por intermédio de Maria, de Nossa Senhora. E o interessante dessa imagem é que nós vamos ver, historicamente, né, que nos conta, é que essa imagem é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Era a padroeira de Portugal. Então, aqui no Brasil, como era uma província de Portugal, né, fazia parte do Império Português, deveria se cultuar também Nossa Senhora da Conceição. Só que as pessoas não gostavam de ter essa imagem de santos quebrada em suas casas, né? Então era sinal de mau agouro. Provavelmente alguém que morava próxima à região jogou essa imagem quebrada fora, né? Corpo e cabeça. E foi pescado o corpo e cabeça. E aí a gente vê que a imagem de Nossa Senhora da Conceição, para quem conhece, ela é branca, ela é clara. Só que essa imagem ficou no fundo do rio durante um bom tempo e ela pegou essa cor acastanhada, né, escurecida, que vem representar o povo da nossa região naquela época. Ainda em 1717 ainda havia escravos, né, não tinha acontecido a abolição da escravatura. Então Maria vem também com as cores características do seu povo. Eram índios, eram negros, pessoas de pele mais escura, não é? E que viviam muita opressão, muito sofrimento. E nós temos, é interessante que tem vários relatos sobre milagres que Nossa Senhora Aparecida, né, que recebeu o nome de Aparecida porque ela foi retirada das águas, Aparecida das águas. Então por isso que se chamava Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, né, e depois ficou só Nossa Senhora Aparecida. O povo brasileiro deu esse nome a ela porque foi Aparecida das águas, né, surgiu das águas. Alguns milagres que são relatados é que um deles, além da primeiro foi a pesca, outro foi que se construiu na casa de um desses pescadores, a imagem ficou e foi construído uma pequena capelinha para ela e as pessoas iam passando como forma de devoção, né? Deixando suas oferendas, suas ofertas, fazendo suas orações. E conta-se que um escravo passou, né, fugindo e se ajoelhou diante da imagem e as correntes que o prendiam se quebraram. Outra que aconteceu também foi que as pessoas estavam fazendo orações, as velas estavam acesas, de repente as velas se apagaram todas e em seguida se acenderam todas, né? Outro fato interessante também, outro milagre que aconteceu, foi que essa imagem, retiraram, né, os padres da época retiraram da casa da mãe de um dos pescadores, onde ficava a imagem, e levaram para a igreja. No outro dia, a imagem apareceu novamente na casa da mãe de um desses pescadores.
E aí prenderam o pescador falando que era ele que tinha roubado a imagem, pegado de volta, e ele foi preso. Levaram a imagem de volta para a igreja, para a capelinha. Quando foi no outro dia, a imagem apareceu novamente na casa. Então eles entenderam que não foi o pescador que pegou e que era onde a imagem queria ficar por enquanto, né, que era naquele local. Só depois de muito tempo, né, em 1888, é que conseguiu se construir aquela primeira basílica, aquela primeira igreja de Nossa Senhora Aparecida, que nós conhecemos como Basílica Antiga, e depois de muitos e muitos mais anos é que foi construída aquele santuário de Aparecida, que é o segundo maior santuário católico que existe no mundo, né? Então a gente tem essas peculiaridades, né? Essas coisas que foram surgindo com a fé, com a devoção do povo, foi conseguindo se construir, né? Com as ofertas do povo, com a ajuda, com a muita força, né? Com muito empenho da nossa igreja aqui no Brasil, a gente conseguiu construir essa basílica para Nossa Senhora. E o que a imagem vem falar para nós? Por que ela foi encontrada assim, né? Cabeça e corpo separados e depois unidos? O que acontece? Para nós significa o quê? Cristo é a cabeça da nossa igreja e nós somos o corpo. A cabeça tem que estar sempre unida ao corpo, né? Então Cristo cabeça, nós corpo da igreja temos que estar unidos a Cristo, que é a cabeça da igreja. Outra coisa é que Maria surgiu das águas. Nós somos renovados com essa água do batismo. Então é uma nova vida que nós temos através da água do batismo. E a barca, né, o barco dos pescadores, ele vem muito, a gente vê muito nos evangelhos, é um símbolo dos evangelhos também. Outra coisa interessante, gente, é que a coroa e o manto original, que não é esse, foram dados pela princesa Isabel em 1888, na primeira visita dela à imagem, né? E foi exatamente no ano em que ela assinou a Lei Áurea, né? E houve a abolição da escravatura. E um outro fato interessante é que a princesa Isabel, ela não conseguia engravidar. E ela teve um aborto, e aí o marido, o esposo dela, veio em outra visita ao Brasil e fez uma oração diante da imagem de Aparecida. E aí, pouco tempo depois, a princesa Isabel conseguiu ter seu filho, engravidou e gerou um filho, teve o seu filho, né? Hoje, esse manto original que a gente vê, foi um manto onde houve um concurso, né? E aí foi escolhido esse manto como o manto que representaria que se vestiria, né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A gente tem aquele fato conhecido também, que a imagem foi quebrada, né? Um homem entrou na igreja e quebrou a imagem, e ela foi reconstituída também com muito... Claro, foi reconstituída da forma original. A cabeça teve que ser feita de uma outra forma, porque não conseguiu aproveitar, né, os pedaços. Então ela foi feita uma réplica do original mesmo, porque eles tinham outras imagens parecidas, mas teve que ser totalmente reconstituída a cabeça da imagem. Mas ainda assim é a imagem original, a imagem barroca, né? Foi feita a reconstituição também dos pedaços originais da imagem. E só mais uma coisa sobre o manto: aqui tem as duas bandeiras do Brasil e a do Vaticano, né, para afirmar que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e que a Igreja Católica reconhece Nossa Senhora Aparecida, né, como a nossa padroeira. Então, que está ligada, o Brasil e a Igreja Católica estão ligados e são abençoados por Nossa Senhora Aparecida. O dia, todos sabemos, né, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui, padroeira do nosso país. A próxima aparição da qual nós vamos falar aconteceu em 1858. Na verdade, foram mais de uma aparição. Foram 16 aparições no total, a primeira em 11 de fevereiro de 1858. E a gente está falando de Nossa Senhora de Lourdes. Ela apareceu na França a uma criança, né, a uma camponesa chamada Bernadette. Bernadette havia saído para buscar lenha, também era uma região em que estava fazendo uma época fria. Bernadette, ela era asmática e a mãe dela não queria deixar que ela saísse, mas ela falou que tomaria todo o cuidado e foi buscar lenha junto com sua irmã e uma outra companheira. E de repente, enquanto a irmã e a companheira pegavam a lenha, Bernadette escutou um barulho, e quando ela se virou, ela viu um clarão e viu uma linda senhora, né,
ela fala assim sobre a senhora que ela viu. A dama usava um vestido branco apertado na cintura com uma fita azul, um véu branco na cabeça que descia até a altura do busto. O vestido era longo e cobria os pés, deixando aparecer só as extremidades, com uma rosa amarela em cada pé, da mesma cor da corrente do terço que trazia na mão direita. Olhava com suavidade e tinha os olhos completamente azuis. Aí os franceses a gente vê, né, que tem pele clara, olhos claros, como a Virgem Maria apareceu. E ela também apareceu para Bernadette por várias vezes, só que Bernadette falava isso, comunicava à igreja, né, e não acreditava em Bernadette. Então precisariam saber que ela também queria que construísse um templo, né, naquele lugar. E aí Bernadette ia até a igreja da forma dela, só que Bernadette não falava francês, ela falava um dialeto daquela região. E na última aparição, e sempre o bispo perguntava, não, mas como é que é o nome dela? Qual é o nome dela? Fale pra gente o nome dela. E a Virgem Maria não revelava o seu nome em todas as aparições. Dentro dessas aparições, ela pedia a Bernadette que rezasse o terço. A gente vê que tem o terço aqui, né, nas mãos dela. Ela pedia que Bernadette rezasse o terço. Foi ela que ensinou Bernadette a fazer o sinal da cruz da forma correta, não é? E ela pedia muito que Bernadette fizesse penitência pelos pecadores. Na sua última aparição, ela revelou a Bernadette que ela é a Imaculada Conceição. E aí Bernadette foi repetindo isso, porque ela falou em francês, mas Bernadette não entendia o francês, porque não era a língua que ela falava. Immaculée Conceição, Immaculée Conception. Então ela ia, quando ela chegou até o bispo e ela falou isso, que era a Immaculée Conceição, é a Imaculada Conceição, o bispo acreditou. Por quê? Foi um dogma que tinha sido revelado pela igreja há mais ou menos 4 anos atrás, que tinha sido instituído. Como eu falei no vídeo passado sobre os dogmas da igreja, sobre a Virgem Maria, né, é a Imaculada Conceição. Então ela veio confirmar o dogma da Imaculada Conceição. E aí não houve mais dúvidas, né? O interessante também é Nossa Senhora de Lourdes, o dia que se comemora no dia 11 de fevereiro. E um fato muito importante, gente, muito interessante, a Bernadette, hoje ela é Santa Bernadette, se vocês virem aqui, essa é a imagem dela, é do corpo incorruptível de Santa Bernadette. Hoje ela permanece assim, morreu, mas se formos visitar, o corpo dela vai estar dessa forma, não se corrompeu, como muitos santos da nossa igreja, né? Depois vocês podem pesquisar a respeito disso, o corpo incorruptível dos santos da Igreja Católica. A Santa Bernadette é uma delas, que o corpo não se corrompeu. Então é uma mensagem, né, que nós recebemos da Virgem Maria, para que nós busquemos a santidade, busquemos a intercessão pelos pecadores, busquemos rezar o terço. E aí, falando do terço, nós vamos falar da próxima aparição, né? Na cidade de Fátima, a gente vai falar sobre ela, Nossa Senhora de Fátima, que o dia nós comemoramos essa semana, né, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, que apareceu na cidade de Fátima, 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Foram os 3 pastorinhos para os quais a Virgem apareceu. Foram também mais de 1 aparições, né? E é interessante que eles não viam da mesma forma, não acontecia da mesma forma para eles. Quando eles viram a aparição, Lúcia, que era mais velha, ela via, ouvia e falava com a Virgem Maria. Jacinta via e ouvia, mas não falava com a Virgem. E o Francisco apenas via, ele não ouvia o que a Virgem falava e ele também não falava com ela. E um diálogo muito interessante que foi traçado, né, entre as 3 crianças representadas por Lúcia, porque era a única que falava com a imagem, foi o seguinte: no primeiro diálogo que eles tiveram, né, a Lúcia falava que ela era uma senhora mais brilhante do que o sol. Então Maria falou com Lúcia, falou com eles: não tenhais medo, eu não vos faço mal. E aí Lúcia respondeu: de onde vós me sei?
Ela respondeu: eu sou do céu. E Lúcia: e o que vós me se quer? A Virgem respondeu: vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia e a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui mais uma 7ª vez. E aí Lúcia vai perguntar: eu também vou para o céu? E ela responde: sim, vais. E Jacinta: também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quer enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplicas pela conversão dos pecadores? E aí eles que mais que rapidamente respondem: sim, queremos. Então Maria fala: e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E aí nós vamos ver que depois ela aparece mais essas vezes e no final de tudo, né, na última aparição, ela faz várias revelações que são conhecidos como segredos de Fátima, né, a gente conhece. E aí eu tenho essa revista aqui que eu tô falando, né, para vocês. Na última aparição, ela vai revelar, né, o milagre do sol. Vai acontecer o milagre do sol. Foi retratado naquela época, as pessoas se reuniram, muitas pessoas, porque foi divulgado, né? Essa aparição era divulgada. E aí, nesse dia, o sol dançou sobre as pessoas e ele se aproximava da terra e recuava e não queimava as pessoas. Foi um sinal da Virgem de Fátima, conhecida também como a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, porque ela veio pedir às crianças e pedir a nós todos que rezássemos o terço, principalmente pelas almas mais pecadoras, também pelas almas do purgatório, uns pelos outros. Em 2017, os irmãos Francisco e Jacinta foram canonizados pelo Papa Francisco, né, no dia 13 de maio, em comemoração aos 100 anos da aparição da Virgem de Fátima. Eles foram canonizados, ou seja, hoje são São Francisco e Santa Jacinta. Né? Eles morreram muito jovens, muito novos, com menos de 10 anos de idade, e sofreram, né, pela gripe, foi a gripe espanhola, mas diziam, né, que morriam em ato de penitência e que já estavam indo para o céu. E a irmã Lúcia, porque ela virou uma freira, ela que escreveu os vários segredos de Fátima. A irmã Lúcia morreu até recentemente, ela morreu em 2005 e está em processo de beatificação, né? Ela se tornou uma irmã, depois que ela morreu foram revelados os segredos, né, que foram revelados a ela por Nossa Senhora. E aí, quanto a esses segredos, vocês vão pesquisando. Tem uma revelação sobre o Papa também, né? O Santo Papa João Paulo II. E aí são várias as revelações, vários segredos. E o que eu falei, como eu estava dizendo, que as aparições, elas têm algo em comum, né? Além de cada uma aparecer também, vocês vão ver que Nossa Senhora de Fátima é clarinha, como as feições, né, do povo português. Então ela aparece com a expressão do povo da época, a feição do povo da época, mas nós vamos ver outras coisas que tem em comum entre as imagens. Olhem as mãos postas e a faixa na cintura. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, mãos postas no coração e a faixa na cintura. Nossa Senhora Aparecida, mãos postas em orações e a faixa na cintura, que até desce aqui. Nossa Senhora de Lourdes, mãos postas em oração e a faixa na cintura. O que ela vem dizer para nós? O que as mãos postas vêm nos dizer? Que nós devemos rezar, nós devemos orar muito e principalmente rezar intercedendo pelas pessoas. Não rezar só por nós de forma egoísta, mas pelas pessoas. E as mãos postas no coração. A oração do coração, que vem do coração, a oração mais humilde, a oração mais sincera, é aquela que chega até Deus.
E o que significa a faixa na cintura? Vem dizer que Maria está grávida. É a mulher que está grávida. Ela porta Jesus no seu ventre. Então ela vem confirmar para nós mais uma vez que ela é a mãe de Jesus. Nós temos que amar, buscar conhecer mais, gente, essas aparições, porque cada uma delas vem nos revelar uma coisa, vem nos mostrar algo em particular. Essas aparições sempre acontecem em um período em que aquele local, ou que o mundo mesmo, está sofrendo por guerras ou por violência, né? Essa aparição de Fátima mesmo vai falar pedindo a conversão do povo da Rússia, né? Então, a gente tem que ver isso, que Maria nos dá sinais, Maria também fala conosco, e o que ela mais pede não é por ela pede que nós façamos tudo, façamos penitência, façamos orações, em expiação dos nossos pecados, o pecado do povo, né, de todas as pessoas, mas principalmente para desagravar o coração de Jesus, por tudo aquilo que a gente faz contra o coração de Jesus. Então ela pede que nós amemos o seu filho, ela pede que nós busquemos o seu filho e que nos coloquemos sempre em oração. A oração do rosário, em 2 aparições nós vimos, né? Também em Fátima aqui, o rosário, ela é a mãe do, assim, Nossa Senhora do Rosário. E também em Lourdes nós vimos aqui também o rosário, né? Nas mãos dela. Ela nos pede que oremos essa oração tão poderosa que é o Santo Terço. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês estejam amando mais Maria e buscando mais conhecer sobre essa mulher maravilhosa que não é Deus, que não faz milagres por si, mas que é aquela que intercede por nós. E um outro fato muito interessante é que a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que a gente vê Nossa Senhora Aparecida, Maria está sob a lua, uma meia lua. E o que significa para nós isso? Inclusive o Apocalipse vai falar, né, surgiu um grande sinal no céu, né, a mulher com a coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos seus pés. A lua, nós sabemos que não tem luz própria. Ela precisa da luz do sol que a ilumina, que reflete essa luz para iluminar a terra à noite. Então Maria é a lua e Jesus é o sol. É a luz de Jesus que reflete em Maria e vem nos iluminar, e que vem nos dar a direção, que vem nos dar a segurança. Então é isso que Maria quer mostrar. Por ela não faz a obra, mas ela pede ao seu filho e o seu filho faz por nós. Ela é a nossa medianeira, como eu falava no vídeo passado. Então nós temos que ter isso em mente, não adorar Maria, mas venerá-la, amá-la logo depois de Deus, né? E que nós continuamos sendo abençoados por Maria. Às vezes você tem alguma devoção por uma dessas imagens, por uma dessas aparições, mas que de todas, né? Todas elas são uma só, a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, e a grande mãe da nossa igreja e a nossa mãe. Mais uma vez, fiquem com Deus e pela intercessão da Virgem Maria, que todos sejamos abençoados. Amém.